Olá pessoal, bom dia. Vamos falar um pouco aí sobre os conteúdos que vocês já estudaram hoje, né? Mas antes disso, vamos lembrar aqui o que nós falamos na aula passada, né? Então, na nossa última aula, rapidamente aqui, nós estudamos as instituições públicas, né? Falamos das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, que são instituições públicas. Falamos então das autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, né? Então, falamos um pouco das características de cada uma delas. Né? Destacando entre essas características, chamo a atenção para vocês que, quanto às funções exercidas, né? Então, a autarquia presta um serviço do próprio Estado, enquanto as fundações, um serviço que não é do Estado, mas é de interesse do Estado. As empresas públicas, elas exercem atividade econômica, assim como as sociedades de economia mista. Tá? Outro ponto que a gente chama atenção é quanto ao capital. Então, na autarquia, o capital público descentralizado, ou seja, a fonte de recurso, são todas as taxas e impostos, ela não tem uma fonte direta. Né? Nas fundações, nós temos um capital público também descentralizado, se ela for uma fundação de pessoa jurídica de direito público. Né? Nas empresas públicas, o capital público já é exclusivo, né? Como é uma atividade que pode exercer atividade econômica, tem capital público exclusivo. Assim como na sociedade de economia mista. Só que na economia mista, ela pode ter capital público exclusivo e também capital privado. Por isso, sociedade de economia mista. Né? Lembrando que em qualquer dessas modalidades, todas têm autonomia administrativa e financeira, né? E também as suas atividades, né, as suas contratações são feitas por meio de licitação. Então, todas as suas atividades se dão por licitação, inclusive as empresas públicas e sociedade de economia mista. Tá? E aqui eu trouxe exemplos, né? Então, pegando a atividade econômica, eu trouxe o exemplo de instituições financeiras, cada uma numa modalidade, para a gente conseguir entender. Né? Então, o Banco Central é uma autarquia, por quê? Porque o Banco Central ele visa, então, prestar um serviço para o Estado de controle financeiro. Né? Já o BNDES é uma fundação, porque ela presta um serviço de interesse do Estado, que é um serviço de desenvolvimento econômico. Né? Então, ela é uma fundação, só que ela também utiliza de recurso público. Uma empresa pública, no caso a Caixa Econômica Federal, né, ela tem capital exclusivamente público, 100% do seu capital é público, né, e presta uma atividade econômica, bancária, financeira. E o Banco do Brasil, o exemplo de uma sociedade de economia mista, que tem capital misto, né, por isso que sociedade de economia mista, público e privado. Né. Então, parte do seu capital é público, parte do seu capital é privado e presta uma atividade econômica, também tem fins lucrativos, né, tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista. É uma atividade econômica regular, né, então tem fins lucrativos, diferentemente da autarquia e da fundação. Né. Claro que a autarquia nós vimos os princípios, né, do direito administrativo. Né. Então é claro que elas têm que prezar aí pelo bom desempenho, pela eficiência, né, assim como as fundações ou qualquer outro tipo de serviço público. Mas elas não têm fins econômicos. Beleza? Bom, feita essa revisão, vamos aí para o assunto que nós estamos entrando na aula de hoje. Né? Então a gente está aí na unidade 3, no mês de outubro. A subunidade é a subunidade 2. Tá? Lembrando que na nossa subunidade 1 de outubro nós fizemos a correção da prova. E agora, no dia 2 nós tivemos feriado. Então, estamos ainda na nossa subunidade 2, nossa 8ª aula. Bem, pessoal, da aula de hoje, então, o que vale a pena a gente destacar? Né? Do que vocês já leram no texto, já acompanharam nos slides, o que vale a pena a gente destacar? Bom, destaco com vocês que hoje a gente vai falar então dos agentes públicos, né, e do poder de polícia. É isso que vocês deram uma olhada hoje. Tá? Quanto aos agentes públicos, nós vimos que o conceito de agente público vocês podem encontrar lá na Lei de Improbidade Administrativa. Tá? Então eu deixei aqui hiperlinkado a lei também para que vocês possam procurar, quem quiser buscar no conceito na origem. Né? Sendo então agente público qualquer pessoa responsável de forma definitiva ou transitória, daí a ideia do caráter temporário, que nós vamos falar, né, nos tipos de agentes públicos, pelo desempenho de uma função pública,
beleza? Então, um conceito bem objetivo, bem simples, de agentes públicos, né? O que nos leva agora a estudar quais são os tipos de agentes públicos. Então, a partir desse conceito, a gente já consegue destrinchar algumas características. Então, nós vamos classificar essas espécies, né, esses agentes públicos, em 5 espécies diferentes. Tá? Então, os agentes públicos vão ser agentes políticos, agentes administrativos, agentes delegados, agentes honoríficos ou agentes credenciados. Tudo bem? Vamos lá falar um por um. Então, os agentes políticos, né, pessoal? O que a gente pode destacar quanto aos agentes políticos? Os agentes políticos são aqueles que são eleitos, né, nomeados ou designados, né? Os agentes políticos, eles exercem a gestão pública, ou seja, ele de fato faz a gestão pública diretamente, né? E ocupam aí altos cargos, cargos já previamente definidos. São aqueles responsáveis pela formação da vontade política do Estado, né? Então, esses agentes políticos, eles de fato representam o Estado. É o presidente da República, governador, prefeitos, enfim, seus auxiliares, né? Então, você fala assim, Álvaro, mas são todos eleitos. Não. Vamos imaginar, por exemplo, ministros, secretários, né? Então, eles são cargos de confiança, não são eleitos, eles são nomeados, designados, ocupam altos cargos, então são considerados também agentes políticos. Beleza? Por outro lado, nós temos agentes que são os agentes administrativos. Os agentes administrativos, por sua vez, eles possuem 3 espécies distintas no que diz respeito ao direito, né? Então, por isso que vale a pena a gente conhecê-las, mesmo que de forma rápida. Nós temos os servidores públicos, os empregados públicos e os empregados públicos temporários. Tá? Então, veja, o servidor público, o empregado público e o empregado público temporário. O servidor público, vamos abrir todos para deixar claro aquelas semelhanças, né, e as diferenças. O servidor público e o empregado público, ambos ocupam cargos, né? Eles estão ocupando cargos públicos que foram determinados, tá? Contudo, o servidor público, ele ocupa cargos que são cargos geralmente da alta gestão e estão vinculados à administração pública direta. São aqueles cargos que já estão previstos em lei, né? O presidente de um órgão, o presidente de uma autarquia, né? Então ele ocupa uma administração pública, um cargo direto, tá? E o regime desse servidor público, ele é regime estatutário. E aqui que vai ser a grande diferença. O empregado público, ele também ocupa cargo público. Contudo, ele ocupa tanto na administração pública direta como na indireta, e o regime dele pode ser tanto estatutário como seletista. Esse que é o grande diferencial. Tá? Então, o empregado público, ele pode ser contratado sob o regime da CLT. Então, aquela ideia de que todo agente administrativo, né, ou todo agente público é estatutário, não é verdade. Tá? Claro que existem algumas teorias trabalhistas a esse respeito, vocês já estudaram isso em direito do trabalho, né? E que vão, teoria, por exemplo, do regime único, que vão dizer que, né, o regime geral que deve determinar, então, se existe um funcionário estatutário, todos devem ser, mas enfim, isso já é uma outra discussão jurídica que vocês já também acompanham e já conhecem. E do outro lado aqui, o terceiro tipo de emprego, o de agente administrativo, que é o agente público temporário. Ele exerce uma função pública, ele não ocupa um cargo, né? Ele não está dentro de um cargo, mas ele está fazendo uma função que é própria da função pública. Tá? É sempre uma prestação de serviço, no geral, para a administração pública indireta, tá? E o regime deles é seletista ou estatutário, ou ainda, né, pode ser voluntário, né? Então por isso que seria regime seletista, que se enquadram aí nos regimes seletistas, né, o trabalho voluntário. Tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso ainda à frente. Beleza? Então são esses 3 tipos aí de agentes administrativos como agentes públicos. Beleza? Um quarto tipo de agente público, né, nós vimos que é o agente honorífico. E quem que é esse agente honorífico? O agente honorífico, pessoal, eles são aqueles cidadãos chamados transitoriamente para colaborar com o Estado, tá, de alguma forma.
Eles prestam serviços públicos que são serviços públicos específicos. Tá? Então eles têm função colaborativa, transitória, são convocados pelo poder público para prestar um serviço público específico. Tá? Em razão assim, desse tipo de atividade, né, do tipo de atividade que exerce essa função, esse agente honorífico, ele então essa honorabilidade, né, digamos assim, seu reconhecimento está vinculado às suas notórias capacidades profissionais. Tá? Então, é necessário que haja aí uma correspondência entre a atividade desse agente e a tua notória capacidade profissional para exercer aquela função honorífica. Tá? Ou tem que ter alguns requisitos para isso. Então, eles não possuem nenhum tipo de vínculo profissional. O agente honorífico não tem vínculo profissional nenhum com o poder público. Tá? Então não tem registro, nada de nem como estatutário, nem como seletista. Ele só é considerado funcionário público para efeito penal. Tá? E, em regra, ele não recebe para isso. Então quem são esses agentes honoríficos, né? Parece uma figura estranha, mas não é. Né? São os jurados, né, dos tribunais de júri, mesário eleitoral, comissários de menores, enfim, aqueles agentes que trabalham de forma voluntária, né, em regra sem remuneração, prestando aí de função colaborativa, tá, por convocação do poder público. E ele é de forma transitória, né, para uma atividade específica. Tudo bem? Um quarto ainda tipo de servidor público, né, espécie de servidor público, é o agente delegado. O agente delegado, por sua vez, então ele é um particular, tá? Ele é delegado pelo poder público. O poder público é quem nomeia, quem delega uma função pública para esse particular. Ele executa uma atividade ao serviço público e por sua conta e risco. Ou seja, são aqueles que por delegação do Estado, eles executam atividade ao serviço público em seu próprio nome. Tá? Mas eles têm a fiscalização da administração pública. Eles colaboram com o poder público, mas não são considerados servidores públicos. Compõem, né, o regime de agentes públicos, mas eles não são servidores públicos, como nós vimos lá, categoria específica porque eles não ocupam cargo público, né, não exercem nem temporário, nem de forma permanente, tá? E nem são empregados públicos, beleza? Esse agente delegado, ele não atua em nome do Estado. Tá? Ele não é preposto do Estado igual um servidor público, né? Igual um empregado público, que ele representa o Estado. Aqui que não, aqui ele age para um serviço público, mas ele não representa o Estado. Tá? No geral, a remuneração desses agentes delegados não é feita pelo próprio poder público, mas pelo usuário de um serviço. Né? Então, dando exemplos, né, para a gente entender de forma mais clara, quem são essas pessoas? Né? São aqueles que recebem concessão ou permissão para prestar um serviço de natureza pública. No caso deles, por exemplo, no nosso caso aqui de instituição de ensino superior privada, né, a gente presta um serviço público que é a educação. Educação é um serviço público. Bem? Então, logo, a gente se trata de um agente delegado. Né? Quem remunera não é o poder público quem paga a mensalidade, né, da faculdade, são os usuários, são os alunos. Tudo bem? Então, esse é um exemplo dos agentes delegados. No mesmo caso, são os cartórios, os leiloeiros, tradutores. Tudo bem? E por fim, né, seria a última espécie, né, desses agentes, seria o agente credenciado. Então, quem que é o agente credenciado? Deixa eu só avançar aqui o slide. O agente credenciado, ele também é um particular. Né? Ele também presta representa, de alguma forma, o poder público, não representa, tá, gente? Mas representa o poder público. São aqueles que recebem da administração aquela responsabilidade de representar para determinado ato. Então, para determinado ato, você, agente credenciado, irá representar determinada autarquia ou poder público. Tá? Claro que ele pode ser remunerado, tá? Pode ou não ser remunerado. Exemplo, né, quando você pega, por exemplo, vamos imaginar algumas clínicas que são credenciadas pelo SUS. Né?
Então, ou seja, não é do próprio Estado, não são clínicas públicas, são clínicas privadas, contudo elas representam o Estado naquela determinada ação. Tá? Da mesma coisa, aqueles que são credenciados do Detran para fazer, por exemplo, vistoria veicular. Tá? Então, é um serviço público? É. É uma atividade pública, mas é para um determinado evento. É só para aquele tipo de ação, para aquele tipo de ato. Tá? Claro que pode ser representatividades também, tanto no Brasil como no exterior. Vamos imaginar que eu preciso de um agente público para representar o Brasil numa convenção. Tá? Então, esse é o agente credenciado. E ele não precisa ser funcionário público para representar o país, por exemplo, representar uma entidade, né, no exterior ou no próprio Brasil. Ele só precisa ser nomeado pelo funcionário responsável, credenciado pelo agente responsável. Tá? Pelo funcionário público responsável. Ou seja, eles só são funcionários públicos também para efeitos criminais. Tudo bem? E aí, pessoal, a gente entra então no poder de polícia. O poder de polícia tem um conceito pela 5.172, né? E eu trago aqui o conceito do Eli Lopes. O poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Né? Com outras palavras, como é que eu poderia conceituar para vocês o poder de polícia? É o poder, ou seja, a possibilidade, por isso que tem na frente faculdade. Né? É a possibilidade que a administração pública possui, em conformidade com a lei, obrigar ou exigir que o cidadão ou ente, público ou privado, né, faça ou deixe de fazer algo. Ou seja, a gente só pode ser proibido ou obrigado a fazer algo em virtude da lei. Né? E exatamente esse é o poder de polícia. O poder de polícia confere, né, ao poder público a possibilidade de, com o objetivo de atingir o interesse público geral, ele possa te restringir, te obrigar ou exigir que você, ou uma entidade, ou um ente, faça ou deixe de fazer algo. Tá? Então, destrinchando esse conceito, é a faculdade, o poder da administração pública, prezando pelo princípio da legalidade, ou seja, sobre a autorização da lei. Ele é de forma obrigatória, né, uma vez implementado deve ser respeitado. Aplica-se tanto às pessoas públicas ou privadas, individuais ou coletivas, né, empresas individuais ou coletivas, ou mesmo pessoas privadas. Tá? E ele não cria direito, mas ele rege condutas. Então, a partir dos direitos criados pela legislação, o poder de polícia ele rege essas condutas, faz cumprir, tá? Para garantir a supremacia do interesse público, deixando claro que o que mais vale dentro do poder público é o interesse público e não o privado. Tá? O poder de polícia, a gente vai dividir ele nessas 4 fases, que é uma ordem de polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia ou a sanção de polícia, que na verdade é bem simples, né? Que parecem serem vários conceitos, mas são ciclos ou fases simples. A ordem de polícia é quando nós temos uma imposição de restrição. Pode ou não fazer alguma coisa. Tá? Eu imponho que você esteja proibido, por exemplo, de fazer algo. É uma ordem de polícia. Pare, né? Daí a imagem do nosso policialzinho aqui. Pare imediatamente ou preste informações. Tá? Consentimento de polícia é quando o poder público ele consente, ele dá concessão, a permissão para que algumas atividades sejam realizadas. A fiscalização de polícia é aquela atuação do poder público onde ele vai fiscalizar se de fato aquelas ordens de polícia previstas na lei, né, estão sendo cumpridas. E por fim, o último ciclo é a sanção de polícia, ou seja, caso não haja, a partir da fiscalização, não haja o cumprimento da ordem pública, pode-se então aplicar uma pena pelo descumprimento dessa ordem de polícia. Tá? Tudo bem aqui? Então a legislação impõe essas regras, o poder de polícia, cabe ao poder de polícia regulamentar o comportamento a partir da ordem, do consentimento, fiscalização e sanção de polícia. Beleza? As polícias, né, nós vamos classificar as polícias em 2 tipos, 2 espécies. Elas podem ser administrativas ou judiciárias. A administrativa é aquelas polícias que diz respeito às funções públicas. Elas estão dentro das autarquias e instituições. Elas visam a repressão ou evitar aquelas práticas irregulares dentro da administração pública, no dia a dia da gestão pública. Já a polícia judiciária, ela é exercida pelas corporações policiais.
né? Então estaduais ou federais, buscando reprimir aí os ilícitos penais. Tá? Lembrando que existem várias formas de classificar as polícias judiciárias, eu estou trazendo uma delas para vocês. Tá? Os atributos, então, do poder de polícia. Ele é discricionário, ou seja, ele decide a aplicabilidade no caso concreto. Né? Eu trouxe aí um vídeo falando isso para vocês. Né? É a discricionariedade que tem, por exemplo, a polícia, de parar ou não o seu veículo, vamos imaginar assim, durante o seu trânsito. Por que parar? É discricionário. Eu posso ou não parar o seu veículo. Tá? Autoexecutoriedade. Em geral, esse poder de polícia não precisa de autorização judicial, né? Então, para a polícia fazer uma prisão em flagrante, para te emitir, por exemplo, uma multa, uma sanção, seja administrativo, né? No caso do poder de polícia administrativo, ou uma multa ou uma pena, né? No caso do criminal, no caso de uma justiça, uma polícia judiciária. Então, não precisa de autorização prévia. Essa autorização já é dada por lei, né? De forma permanente, tá? Não estamos falando de processo, tá, gente? Estamos falando só da ação do poder de polícia. O fato, por exemplo, da polícia te parar, te pedir um documento, te parar, te dar uma multa se você estiver irregular, te prender se você estiver cometendo um crime flagrante, tá bom? E a coercibilidade, que é esse ato, né, que eu estou mencionando, de você de fato exercer isso, tá? Você de fato usar a força se for preciso, tá? Com os meios proporcionais, é claro que são próprios que regem aí a função de polícia, tá? Contudo, pessoal, esse poder de polícia, então, ele tem alguns limites. E a própria lei quem vai determinar quais são esses limites. Tá? Então, a lei vai dizer quais são os limites do poder de polícia para que ele não ultrapasse esses limites e tenha um controle, né, de exercício desse poder, uma vez que existe a discricionariedade. Tá? Então, competência, finalidade e forma. São esses os limites. A competência só pode adotar determinado ato se ele estiver previsto em lei para aquela função. Bem? Então, a lei vai prever qual função que pode adotar qual ato de poder de polícia. A finalidade. Eu só posso agir, o poder de polícia só pode entrar em ativa, seja da administrativa ou da judiciária, se houver um interesse público por trás disso. Então, em que pese ser discricionário, deve haver uma finalidade, que é o interesse público. E a forma também estará prevista em lei. Né? Qual é a formalidade da multa, qual é a formalidade da prisão, qual é a formalidade das autuações, né? Das advertências. Bem? Então, de acordo com as formalidades da lei. No caso do poder de polícia administrativo, a perda de cargo público, né? Se for o caso, por exemplo, do descumprimento de uma regra. Tá? Basicamente, então, esses são os conceitos da nossa aula de hoje. Beleza? E lembrando que todo o poder de polícia, né, todos esses limites, vão ser estabelecidos em basicamente 3 grandes princípios que não são diferentes dos princípios gerais da administração pública, né, do direito administrativo. Então veja, a necessidade, né, ou seja, tem que haver uma necessidade, que é o interesse público. É discricionário? É, mas tem que haver uma necessidade, a proporcionalidade, né, o ato de polícia, a sanção de polícia, caso haja, tem que ser proporcional em conformidade com a lei, com o ato praticado, e a eficácia, né? Tem que ser eficaz. Esse ato de polícia tem que surtir uma eficácia para o interesse público, não pode ser adotado simplesmente por ser. Beleza aqui, pessoal? Então é isso. Fico à disposição, né? Agora também, continuo à disposição lá no fórum, vocês podem mandar. Caso haja alguma dúvida ainda, né, depois da nossa explicação, depois que vocês estudarem da nossa explicação, eu respondo para vocês lá no fórum, tá bom? Então, grande abraço a todos e até mais. Estarei à disposição de vocês. Tchau, tchau.